O Centrão muda a estrutura de ministérios e causa insatisfação entre integrantes do governo Lula. Quem vai contar tudo pra gente ao vivo, direto de Brasília, dessa vez ele mudou o cabelo, é o João Pedro Melo. Bom dia, João Pedro. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nessa questão que tem movimentado bastante, né, a capital do país, principalmente diante da possibilidade dessa medida provisória que altera a estrutura de ministérios perder a validade. A gente vinha falando disso já há algum tempo, porque ela está ali mais ou menos na linha de tiro, se a gente pode dizer assim, porque perde a validade em breve, mas a gente está vendo agora uma movimentação a respeito desse assunto. A Câmara e o Senado, o fato é que a Câmara e o Senado, na verdade, tem até o dia 1º de junho para votar essa medida provisória, e a pasta mais atingida pelas mudanças feitas pelo Congresso é a do Meio Ambiente. Essa pasta é chefiada pela Marina Silva e isso também tem gerado aí alguns atritos. A gente viu, inclusive, uma situação recente de Randolfo Rodrigues, que era do partido de Marina, ter deixado a rede. Isso tem uma relação com essas questões. E com relação a esse tema, o relatório do deputado Isnaldo Bulhões, aprovado ontem numa comissão mista, modifica a proposta original que foi encaminhada pelo Planalto. Segundo o líder do governo no Congresso, o próprio senador Randolfo Rodrigues, 95% da versão original foi mantida. Marina Silva não ficou nada satisfeita com o que chamou de desmonte do Ministério do Meio Ambiente. A matéria prevê que o Cadastro Ambiental Rural, que controla o desmatamento e fornece dados sobre as propriedades, vá para a pasta da Gestão e Inovação. Os sistemas de informação sobre saneamento, resíduos sólidos e recursos hídricos passam para o Ministério das Cidades. Já a Agência Nacional de Águas fica com a integração e desenvolvimento regional. Marina Silva afirmou que as mudanças são um desserviço para a sociedade e disse acreditar em uma reversão dessa situação. Infelizmente, quando vem uma decisão que ainda teremos tempo, né? Eu sou uma mulher de fé. E eu acredito que os senhores vão dialogar, vão debater, o governo, o ministro Padilha, todos nós, com os senhores parlamentares, para que possamos reverter o que está sendo proposto. Mas as consequências de retirar a Política Nacional de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério das Cidades, não tem a ver com querer desqualificar o Ministério das Cidades. Tem a ver com o locus, com a ontologia da formulação da proposta. Bom, pelo relatório aprovado, então, o Ministério dos Povos Indígenas também vai perder espaço. Uma das principais atribuições, a demarcação de terras, vai ficar com a pasta da Justiça, sob o comando aí de Flávio Dino. Já o COAF, que monitora as atividades financeiras, sai da Fazenda e vai para o Banco Central. Uma outra mudança envolve a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, que vai ser compartilhada entre o Ministério da Agricultura e o Desenvolvimento Agrário. Então, essas são as alterações. Essa medida provisória está há algum tempo já no Congresso Nacional, mais especificamente desde o início praticamente do governo. Então, a tendência é de que ela seja votada antes do tempo. Só que aí a gente vai cair mais ou menos naquela situação que a gente vem acompanhando já há algum tempo, que era a principal crítica ali de Rodrigo Pacheco com relação a Arthur Lira, né? Que é a questão da medida provisória passar muito rápido por uma casa porque a outra demorou para analisá-la. Então, esse é o ponto dessa medida provisória, deve ser analisada até o dia 1º de junho. Bom, vamos lá. Obviamente, a gente está diante de uma grande derrota para o governo, não dá para vender isso de outra maneira, né? Se o presidente vai lá e desenha o corpo ministerial dele de determinada maneira, olha, isso aqui vai ficar sob o guarda-chuva do Banco Central, eu estou falando do COAF, né? Isso aqui vai ficar do guarda-chuva do Ministério da Fazenda, isso aqui no Ministério do Meio Ambiente. Vem um deputado e muda tudo, obviamente isso não pode ser vendido como uma vitória. Na prática, o presidente entregou os anéis para preservar os dedos. Os dedos, no caso, são o núcleo palaciano e os ministérios petistas, desenvolvimento agrário, casa civil, né? O presidente e o seu governo, até porque essa mudança foi sancionada e avalizada pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, fez um gerenciamento de danos, né? Ocorre que o dano, no caso, concentra-se num ministério que, para o planeta, é um símbolo desse governo, né? O Ministério do Meio Ambiente. Lula
foi eleito com uma plataforma de prioridade de preservação de matas nativas, enfim, de muito poder ao Ministério comandado por Marina Silva, que é alguém que serve também como uma vitrine do governo e do Brasil lá fora. É alguém muito respeitada, já esteve em governos anteriores, foi responsável pelo desenho do Código Florestal, pela redução drástica nas queimadas na Amazônia no passado. Então, é um nome muito importante e de grande visibilidade. E Marina já teve as suas rusgas com o PT na eleição de 2014, quando, ao ultrapassar Dilma Rousseff nas projeções para segundo turno, depois da morte de Eduardo Campos, né, no acidente aéreo, passou a ser vendida pelo então publicitário João Santana, né? Era o João Santana, publicitário do PT naquela época, como um ser exótico, que ao mesmo tempo que defendia a bandeira do meio ambiente, era aliada de banqueiros poderosos e, caso ganhasse, defenderia, na verdade, o interesse destes últimos, tirando literalmente a comida do prato do brasileiro. Havia uma peça publicitária infame que mostrava a comida do brasileiro sumindo caso Marina fosse eleita. Foi uma covardia o que fizeram com ela, mas não obstante, ela voltou a um governo do PT. No caso de Marina deixar o governo, e não seria uma grande surpresa se isso acontecesse, porque ela tornou-se na prática um pato manco, uma ministra com praticamente nenhum poder, isso seria uma grande perda imagética, né, pro Lula. A sua primeira perda ministerial, justamente a de Marina Silva. Né? Aí vai depender da boa vontade da ministra de continuar exercendo ali a sua função sem os poderes que lhe foram prometidos. Essa possibilidade está na mesa, João Pedro? Diga, Sheila. Não, só para acrescentar, tem outro aspecto aí do enfraquecimento político de Marina Silva no governo, que envolve a disputa sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Né? É outra disputa dentro do governo em que ela, neste momento, está enfraquecida também. Mas eu passo a bola aqui. Em que Lula já se posicionou publicamente contra o desejo de sua ministra. Então, tem sido dias muito difíceis para Marina Silva. Essa possibilidade de Marina deixar o governo está sobre a mesa, João? Olha, Megali e Sheila, essa é uma questão que está sempre sobre a mesa, né? Porque, de fato, há essa insatisfação, né? A gente acompanhou essa ruptura de Marina com o PT há algum tempo atrás, teve esse período de passe, a gente pode dizer assim, que foi feito ali durante o período da transição de governo, ela participou do grupo da transição do meio ambiente e depois acabou assumindo essa pasta, né? Só que a relação, ela nunca voltou a ser a mesma, assim como a gente sabe, relações depois de uma ruptura não voltam a ser as mesmas. Então, claro, essa possibilidade está sempre sobre a mesa e é um ponto um tanto quanto delicado que está sendo, inclusive, estudado já por algumas pessoas dos bastidores do Palácio do Planalto. Primeiro, diante dessa questão da foz ali do Amazonas, né, a questão do petróleo e também com relação a esse ponto de desmonte, pelo que ela chamou, do Ministério do Meio Ambiente. Claro, ainda não há um nome, né, um possível nome que de repente possa substituir Marina Silva, mas o Palácio do Planalto já trabalha sim com essa possibilidade dela eventualmente deixar o governo. Então, seria de fato a primeira perda de ministério, né, ou ministerial ali do presidente Lula, e é uma questão que já está sendo estudada ali pelos ministros palacianos, obviamente junto com o presidente da República. Valeu, JP. Valeu, até mais.